do Senhor? Amém. Cadê a mocidade mais viva desta cidade? Diga a glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos ler. Ginástica de crente é assim, né? É o culto. Fica de pé, senta, fica de pé, senta, tudo para a glória de Deus, para adorar Ele. Gênesis 24. Enquanto você lê o texto, quero louvar a Deus pela vida do pastor Vender, pastor local desta igreja. Que o Senhor te abençoe, também a sua esposa, a sua família. Agradecendo a Ele também, os meus agradecimentos se estendem a todos os obreiros desta casa. Em especial, quero agradecer a Deus por poder participar deste momento único para a mocidade Betel aqui nessa cidade, neste setor. Também quero deixar as minhas felicitações de parabéns a esta mocidade. Que o Senhor abençoe e que Deus os faça crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Wellington, que foi a pessoa que confiou a nos dar a oportunidade. Que o Senhor te abençoe, te honre, te guarde. Também agradecer pelo apoio da minha família. Está meu pai, minha mãe, meus irmãos. Está também a minha esposa comigo, que desta vez vem comigo para adorar a Deus conosco. Amém? Amém. Gênesis 24 e versículo de número 1 diz assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás a minha terra e a minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse o servo: Porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste. Agora o versículo de número 15 diz assim: E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abrão, saía com seu cântaro sobre o ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro e subiu. Diga assim: desceu a fonte. Diga: desceu a fonte, encheu o cântaro e subiu. Diga: desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Mais uma vez, vamos lá: desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Amém? Eu não sou muito de fazer isso, mas para nós memorizarmos o foco, o tema da mensagem, olha para esse crente que está ao seu lado e diga assim: desafio no poço. Fala para ele: desafio no poço. Senta dando glória a Deus. Quem me ouve, diga amém. Amém. Quem me ouve, diga amém. Amém. Toda atenção é pouco agora. Toda atenção é pouco. Eu tenho uma palavra de Deus nos nossos corações. Escute só. A nossa vida é feita de fases. Repito isso para que você guarde o começo dessa introdução.
A nossa vida, ela é feita de fases. Você está passando por uma fase na sua vida. O fato de você estar aqui hoje na igreja é porque você conseguiu passar uma fase, venceu, dando glória a Deus e dando aleluia, está aqui dizendo que você é vencedor. A vida é tão feita de fases, que um dia o salmista, ele diz: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando ele está dizendo, fui moço, hoje sou velho, ele está dizendo, passei por fases na minha vida. A vida é feita de fases. A vida é tão feita de fases, que o proverbista e sábio Salomão, um dia ele disse da seguinte forma: há tempo de viver e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher. Para tudo se há um tempo determinado, um propósito de Deus na terra. A vida é feita de fases. Você está passando por uma fase, e as fases que vêm na nossa vida, as fases em que enfrentamos, ela abrange todas as áreas da nossa vida: área conjugal, área familiar, área espiritual, área ministerial. Todos nós passamos por uma fase. Um dia você foi cooperador, outro dia você é diácono, outro dia você é presbítero, outro dia você é evangelista, outro dia você é pastor. A vida é feita de fases. Nós, seres humanos, começamos a nossa fase como um feto no ventre de nossa mãe. E esta é uma das fases mais interessantes. Foi quando a sua mãe descobriu que estava grávida de você. Foi uma fase que causou alegria sobre a sua família. Mas essa fase passou, e veio a fase do seu nascimento. E no seu nascimento veio a fase em que toda a casa se alegrou, porque você acabara de nascer. Mas essa fase também passou. Depois veio a fase que você aprendeu a andar, aprendeu a engatinhar, aprendeu a primeira palavra que você falou foi mamãe, ou a primeira palavra que você falou foi papai. Só que essa fase também passou. Você também passou um dia pela fase de que você foi para a escola, chegou na sua casa e falou assim: mamãe, aprendi a ler, aprendi a escrever o meu nome completo, aprendi a somar, aprendi a diminuir, aprendi a dividir. Você se alegrou, mas foi uma fase, e essa fase também passou. Você depois passou pela fase da adolescência. Essa fase é meia complicada, mas eu creio que aqui não existe aborrecência e nem aborrecente, mas aqui só tem abençoado sente. Amém ou não? Amém ou não? Essa fase da adolescência é uma das fases mais difíceis de se enfrentar, porque é uma fase em que o jovem, ele descobre o seu corpo, descobre algumas coisas do mundo, só que é uma fase, e essa fase também ela passa. E depois vem uma das melhores fases da sua vida, e essa fase ela vai decidir o seu futuro, e a partir daí que você tem que saber qual decisão você vai tomar, porque nessa fase, estou falando da sua fase de jovem, para você virar adulto, você vai decidir qual profissão você vai andar, você vai decidir o que é que você vai estudar,
você vai decidir com quem que você vai namorar, você vai decidir com quem que você vai casar. Até porque ninguém consegue ficar sozinho para toda a vida, né, irmão? Ninguém consegue ser igual ao apóstolo Paulo, ser solteiro para toda a vida. Então nós passamos pela fase de conhecer alguém, namorar alguém, noivar com alguém, casar com alguém. E essa fase é uma fase de decisão. E esta decisão é uma decisão difícil, porque o casamento ele vai comprometer o seu futuro. E se você casar mal, você vai ter uma vida de infelicidade. Mas se você casar bem, você vai ter uma pessoa do seu lado que vai somar, que vai te ajudar, que vai estar com você, que vai orar com você, que vai jejuar com você, e que o reino de Deus vai ser acrescentado na sua vida através dessa pessoa. Agora, diante deste contexto de fase, que eu acabei de falar a vocês, eu faço a seguinte pergunta: qual é a melhor pessoa para se casar? Vou repetir: qual é a melhor pessoa para se casar? E esta pergunta, ela não está somente ligada ao contexto de alguém que está ao seu lado, mas também dentro de um contexto espiritual. Qual é a melhor igreja para Jesus se casar com ela? Até porque nós somos noiva de Cristo, mas não são todas as noivas que vão ter um encontro com Ele. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 25, que haviam 10 noivas, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Ou seja, Deus vai vir buscar uma igreja dentro da igreja. Vou repetir: Deus vai buscar uma igreja de dentro da igreja. Agora eu te faço uma pergunta: qual é a melhor igreja para Cristo se casar? Além disso, qual é a melhor pessoa para eu me relacionar, para eu conviver, para eu casar? Pastor, me responda essa pergunta, por favor. E dentro deste contexto, eu quero tomar por base dentro do texto que acabamos de ler. Por quê? Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver o patriarca Abraão com essa incógnita no seu coração: quem é que vai casar com meu filho? E olha, Abraão ele tem a preocupação, porque Abraão ele não é qualquer homem. Abraão é um homem que tem um respeito espiritual diante de Deus. Você sabe quem é Abraão? Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão é conhecido como o primeiro judeu dentro do judaísmo. Por quê? Ele foi o primeiro a cumprir uma das principais mitzvahs do judaísmo, chamada de circuncisão. Além disso, Abraão ele é um dos principais ícones do judaísmo, porque ele é aquele que, diferente de Noé, ele descobriu Deus de uma forma diferente. E como é que Abraão ele descobria o Senhor? Pasme os senhores. Se você pensa que a descoberta de Deus, a descoberta de Abraão com Deus foi no capítulo de número 12, você está muito enganado. Posso contar um segredo para vocês de sinagoga? Vou contar um segredo para vocês de sinagoga, tá? Os rabinos eles dizem dentro da sinagoga, pastor René, que apesar de Abraão ele nascer dentro de uma parentela, que era uma parentela idólatra, Abraão ele nunca acreditou nos deuses de seu pai. Terá era um homem idólatra, ele confeccionava ídolos, mas a história diz, os rabinos contam que Abraão nunca acreditou
na história de seu pai que aqueles deuses que ele construía eram os verdadeiros deuses. E por que Abraão não acreditava? A história diz que Abraão ele olhava para o céu, para a extensão do céu, para a extensão da terra, para a extensão do mar. Ele viu o tamanho do planeta, e quando ele olhava para aqueles deuses pequenininhos, que tem boca mas não fala, tem olho mas não vê, tem mão mas não apalpa, quando ele olhava para a extensão do céu, para a extensão da terra e para aqueles deuses pequenininhos que seu pai confeccionava, ele logo dizia: não tem cabimento um mundo tão lindo como esse, um mundo tão perfeito como esse, um mundo tão grande como esse, ser feito por estes deuses tão pequenininho. Abraão ele passou a criar uma pergunta no seu coração. E qual foi a pergunta? Quem é que criou o céu? Quem é que criou a terra? Quem é que criou os mares? Quem é que criou os animais da selva? Sabe o que Abraão fez? Os rabinos contam que ele chegou diante do seu pai Terá e falou assim: meu pai, eu estou encatucado com uma coisa. Ele disse: pode falar, meu filho, o que é que você quer saber? E ele disse: meu pai, eu quero saber quem criou a terra, quem criou o sol, quem criou os mares, quem criou o mundo em que habitamos. Logicamente Terá ia defender seu time. Ele olhou para o seu filho e falou assim: meu filho, eu te criei dentro das nossas bases de adoração, e você sabe, quem criou o céu, quem criou a terra, quem criou os mares, certamente foi os ídolos da nossa casa. Mas Abraão disse: meu pai, mas olha o tamanho dos deuses e olha o tamanho do mundo. Esses deuses têm boca mas não falam, têm mão mas não apalpam, têm olho mas não vê, eles não fazem absolutamente nada. Mas já que o Senhor está dizendo que este é o verdadeiro Deus, então eu vou fazer um teste com ele. Os rabinos contam que Abraão chegou diante da sua mãe e disse: mamãe, eu quero fazer um teste para saber se estes deuses realmente é o verdadeiro Deus. Sabe o que ele fez, pastor René? Ele chegou diante da sua mãe e disse: mamãe, eu quero que você prepare um guisado, porque eu vou dar esse guisado para os deuses, porque se eles existem, eles vão comer, vão cheirar e vão saborear o guisado. A mãe de Abraão fez aquele guisado com o maior prazer, deu na mão de Abraão e disse: meu filho, leva lá para os deuses. Os rabinos contam que Abraão pegou aquele guisado, levou diante dos deuses e disse: deuses, olha o guisado que eu fiz para vocês. Eu quero saber se vocês realmente existem. E a história conta, os rabinos contam que Abraão colocou aquele guisado diante dos deuses e disse: come por favor. Mas os rabinos contam que a manhã passou, o dia passou, a noite passou, e os deuses não comeram, não cheiraram, não apalparam, não fizeram nada com o guisado. No outro dia, Abraão chegou diante dos deuses e falou assim: eu acho que vocês não gostaram do guisado. O guisado estava ruim. Faz o seguinte, eu vou lá diante de mamãe, vou falar para mamãe fazer outro guisado, tá ok? Abraão pegou o guisado, correu na cozinha e falou: mamãe, eu acho que o guisado estava ruim, eu acho que o guisado não estava bom, porque os deuses não comeram, não apalparam, não cheiraram. Mamãe, faz um novo guisado, por favor. E a história conta que ela fez outro guisado e disse: meu filho, eu fiz um guisado melhor do que primeiro. Os rabinos contam que Abraão pegou aquele guisado e apressadamente levou diante da presença dos ídolos e falou: hoje eu preparei o melhor guisado para vocês. Só que a história conta que os deuses não comeram, não cheiraram, não apalparam, não fizeram nada. E os rabinos contam que Abraão se revoltou. Ele pegou um machado e quebrou todos os ídolos da casa de seu pai. Quebrou todos. Ele ficou revoltado e disse: eu vou quebrar isso aqui tudo. Sabe por que eu vou quebrar? Porque meu pai, minha mãe adoram esses deuses, e esses deuses não apalpam, não cheiram, não fazem absolutamente nada. Esses aqui não é o Deus que eu quero conhecer, não. Eu quero conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que criou o céu, Deus que criou a terra, o Deus que criou o mar. Aí os rabinos contam que ele quebrou tudo e deixou somente um Deus intacto. Ele pegou esse machado, colocou na mão desse Deus que ele deixou intacto. O seu pai Terá veio correndo com a
a mão na cabeça e disse: meu filho, o que é que você fez na nossa loja? Como é que eu vou ganhar dinheiro agora? Outra coisa, quem que eu vou adorar agora? Você quebrou todos os nossos deuses. Abraão olhou para ele e disse: não foi eu que quebrei. Quem quebrou foi aquele Deus que está com o machado na mão. Mas aí Terá olhou e falou assim para ele: meu filho, mas ele é apenas um ídolo. Ele tem boca, mas não come. Ele tem olho, mas não vê. Ele tem ouvido, mas não ouve. Abraão olhou para ele e falou assim: e como é que mesmo ele tendo mão, mas não apalpa, tendo olho, mas não vê, tendo boca, mas não come, por que é que você dá glória para ele, dá ídolo para ele, dá sacrifício para ele? Este não é o verdadeiro Deus. Eu quero conhecer quem é o verdadeiro Deus grande. E quando ele estava diante da casa de seu pai, o seu pai se manifestou a ele, o Deus dos exércitos se manifestou a ele e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Aqui deu glória, aqui deu glória. Eu sou quem você estava procurando. Quantos estão procurando Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Abraão é um ícone, porque o Senhor se manifestou um dia diante dele e falou assim: eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão. Abraão sai para fora da tenda, conta as estrelas do céu, se esse você pode contar. Eu vou fazer assim com a sua descendência. Deus é Deus de promessa na vida de Abraão, porque o Senhor disse: eu vou voltar daqui um ano e Sara vai ter um filho. E para quem duvida e dá risada, eu vou dar um filho que o nome vai ser riso, porque vocês deram risada quando eu dei a promessa para vocês. Entenda que Isaac era uma coisa preciosa para Abraão, porque é fruto de promessa. E nós temos que tomar cuidado, porque aquilo que é promessa para nós não podemos deixar escorregar por água abaixo. Nós não poderemos deixar escorregar, porque se nós não tomarmos cuidado, o diabo vem e rouba aquilo que é nosso, aquilo que é promessa, aquilo que é lisado na nossa mão. Então Abraão tem essa preocupação, e ele diz: o meu filho não pode se casar com qualquer pessoa, porque o meu filho é fruto de promessa. E quem zela pela promessa não entrega ela a qualquer pessoa. Vou repetir: quem zela pela promessa não entrega, não negocia, não vende por qualquer pessoa. Ele diz: eu não vou vender, eu não vou deixar meu filho se casar com qualquer pessoa. E com quem é que ele tem que se casar? Ele tem que se casar com alguém que seja da nossa parentela, aqui que tem o nosso sangue. Mas por favor, não busca dos cananeus, porque nós damos glória para Deus, eles dão glória para Baal. Nós damos glória para o Senhor Deus dos exércitos. E dentro da minha casa eu não quero julgo desigual. A minha casa não é casa de bagunça, aqui nós adoramos o Deus. Julgo desigual aqui não existe. Ou é Deus ou é Baal. Ele morre do Deus unido, é o outro. Não adianta. Quem tem que casar com meu filho tem que ter o sangue do Cordeiro, o sangue vertido na cruz do Calvário. E se você não dá glória, é porque eu te acho estranho, esquisito. Quem é que tem que casar? Essa pessoa que tem que casar, ela tem que estar debaixo do propósito de Deus. Ela tem que estar dentro da vontade de Deus, porque Eliezer disse: a moça que der de beber para mim e para os meus cabelos, essa vai estar dentro da vontade de Deus. Essa, oh meu Deus do céu, que vai casar com meu filho. Não, Eliezer não fez esqueminha, não. Eliezer não fez conversa fiada. Eliezer, oh meu Deus, não
você. Quem é que vai casar com Isaac? Tem que ser Rebeca, porque Rebeca significa união. Vou repetir, Rebeca significa união. Posso falar? A igreja que vai casar com Jesus, o jovem que pretende se casar, tem que casar com alguém que tem esse nome que nos dá um princípio de Rebeca. Qual? União. Irmão, que é o conselho: sai fora de quem não soma com você. Eu vou repetir: sai fora de quem não soma com você. Esse negócio de alguém que você chama para a igreja, mas quer chamar para o esquema, de que você chama para a igreja, meu Deus, mas quer te chamar para o beco. Oh meu Deus do céu, porque tem jovem que assim, ei, vamos para o beco. Ei, meu filho, vamos dar uma saidinha. Ei, não tem nada, o pastor não está vendo. Ei, Deus não trabalha com beco. A porta estreita fica ligada. Não, mas é que tem esquema, meu filho. Para de esquema, você vai quebrar a cara. E se você me dá glória, é porque aquela pulsa está servindo. Mas quem está comigo, levanta a mão, abre a boca, tem que sonar. Ovelha anda com ovelha, não anda com bode. Vou repetir: ovelha anda com ovelha, não anda com bode. O problema é que está cheio de louco entrando no meio da igreja, disfarçado de pregador, disfarçado de cantor. Não vou casar com ele porque é pregador. Eu vou casar com ele porque é cantor. Eu vou casar porque é vaso. Cuidado, tem lobo disfarçado de ovelha, mas a capa vai cair. Deus vai te revelar. Segura na mão desse crente. Sacode ela. Fala assim: se não soma, some. Fala: se não soma, some. Ai, ai, ai. Sabe que hoje está gritando meu ouvido aqui. Eu vou começar a passar peneira na tua vida. Quem não soma, vai ter que sair da minha roda. Larga aquela sua amiga piriguete que te chama pra balada. Ai, larga aquele amigo seu carnal que diz: não dá nada, tem um monte de contatinho. Como que você quer casar com Rebeca se você tem Jezabel no seu zap? Deus vai colocar alguém para somar. E quem fez isso, levanta a mão. Vamos, escondidinho, não dá nada. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver a música. Deus está falando com alguém aqui. Vou marcar aquele conto lá.
resposta diante das propostas que Satanás vai te dar. Jovem que é carnal aceita, mas que é espiritual, o diabo chama para a balada e ele diz: eu vou para a vigília, eu vou para o congresso, eu vou marchar a volta. E Deus está dizendo assim: quem dá glória aqui hoje, eu vou preparar alguém para somar. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? É que Rebeca, ela tem um irmão. O nome dele é Labão. Ô Labão, filho do diabo. Por quê? Gente, Betuel tem Rebeca e Betuel tem Labão. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Se ele tem Betuel, se ele tem Labão e ele tem Rebeca, quem tinha que descer na fonte, gente? Quem tem que descer? Quem tem que descer é Labão. Mas por que Labão não quer descer? Porque é enganador, acabou Jacó. Cuidado, porque quem deseja te enganar não desce na fonte que você desce. Por que Labão fica em casa, gente? Porque Labão é enganador. Enganador não está dentro do propósito. Fuja das propostas e da enganação. Entra no propósito dessa fonte. Sabe o que é interessante, gente? É que o Eliezer não precisa mandar, ela faz de pronto. Só que entendeu, vou repetir. Eliezer não precisa de mandar, ela desce na fonte, ela pega a água. Porque o texto diz que ela tem cântaro nos ombros, e quem tem cântaro nos ombros está a fim de trabalho e não de dar trabalho. Você não entendeu, mas tudo bem. Pastor, mas ele é um avião. Pastor, mas ele é um leão. Ele é um gato. Cuidado, porque o que fez Sansão pecar contra Deus foi ele pegar um mel que estava na carcaça de um leão. Cuidado com o avião, porque tem um monte de avião caindo por aí. Está na hora de você começar a pensar em alguém que desce na fonte com o vaso nos ombros. Eu estou arrepiado aqui, gente. Chega de olhar para a aparência, vê se tem vaso nos ombros. Gente, eu estou com vontade de correr aqui, de sapatear. Eu tô
vaso. E se eu dar lugar que tem alguém que está comigo, tem. Cadê quem tem vaso nos ombros? Levante as mãos. Só quem tem vaso nos ombros, levanta a mão. Dá o salto da cadeira. Sai fora desse vagabundo. Desculpa a expressão chula. Sai fora desse cara que não quer nada com nada, dessa mulher que não quer nada com nada. Tem que ter vaso nos ombros. Tem que ter responsabilidade. Se não paga uma coxinha pra você, vai deixar faltar coisa na tua casa. Para de ficar atrás de gente que não presta. Filho, se essa moça é bonita, mas não te respeita, cuidado que ela vai te bater. Filho, tem que ter vaso nos ombros. Deus 40 minutos. Quem quer que eu pare, diga glória. Quem quer que eu continue na glória, bem alto. Por que ela desceu com um vaso? E eu vou parar aqui para concluir. E amanhã, irmão, amanhã tem um negócio. Desafio da cruz, amanhã vai ser forte. Olha aqui. Gente, por que ela tinha que levar vaso nos ombros? Sabe por quê? Cultura judaica agora. Dentro de Israel há diversos tipos de recipiente para se colocar vaso, ou para se colocar azeite, se colocar água, se colocar vinho e outros tipos de líquido. Mas por que ela tinha que descer exatamente com o vaso? Por exemplo, ela poderia descer com a talha para pegar água. Por exemplo, ela poderia descer com qualquer tipo de coisa, de recipiente. Mas por que tinha que ser o vaso? Ela poderia descer com a talha. Mas sabe por quê? Escute. Isaac não poderia casar, pastor Renê. Sabe por que Isaac não poderia casar com alguém que carregasse talha? Porque a talha, ela é exclusivamente para se colocar o vinho. E por que ela não pode casar? E por que ele não pode casar com alguém que carrega talha? Porque o vinho nos dá uma alegria momentânea. Eu vou parar de pregar, se você não entender. Eu vou pegar minha Bíblia e vou jogar e vou embora. Por que ela não pode casar com talha? Porque talha só tem peso. E só dá alegria momentânea. E Deus não quer te dar prazer de 30 segundos. Deus quer te dar uma vida de alegria toda. Gente, mas por que ela não estava carregando odre? Porque odre também era recipiente de água. Era de água. Gente, assim como o vaso exclusivamente odre também era para carregar água. E por que ela não podia carregar água? Ou por que ela não podia carregar odre? Porque Isaac não pode casar com alguém que carrega odre. Sabe por quê? O odre, ele é feito de um couro de carneiro resistente. E como que se faz o odre? Vou te explicar. Os beduínos, eles matavam o carneiro, cortavam a cabeça, cortavam as patas, amarravam as patas, amarrava também a cabeça, e a cabeça ela era a tampa do odre.
Só que antes de virar odre, depois que eles amarravam, os beduínos, eles colocavam a mão e tiravam todas as vísceras do cordeiro. Quando eles tiravam todas as vísceras do cordeiro, eles colocavam no sol para secar. E depois de colocar no sol para secar, eles colocavam água dentro. Por que o couro do carneiro? Porque o couro do carneiro, eles descobriram que tinha algo diferente. O que? O couro do carneiro, ele conseguia manter a água em temperatura ambiente no calor do deserto. Então, diante do calor que havia no deserto, podia estar maior calor, mas a água, ela se conservava em temperatura que pudesse beber, não ficava quente. Só que tem um detalhe: apesar de poder ser um recipiente para carregar água, por causa das vísceras que ficavam do carneiro dentro do odre, dava até para carregar água, mas a água ficava com gostinho de víscera de carneiro. Cuidado com quem diz que é odre, porque pode ter um pouco de impureza dentro. Por que não podia ser odre? Porque o odre, ele era bom para ser usado, mas depois de um tempo ele era descartado. Sabe por quê, pastor Renê? Irmão, se você não pegar isso aqui, eu vou embora. Porque depois de um tempo ele parava de conservar água. E aí sabe o que os beduínos faziam? Eles pegavam esse odre e colocavam pendurado na tenda, acendiam uma fogueira, e a fumaça da fogueira, ela batia no odre. Lembra quando o salmista Davi disse: Senhor, eu estou como um odre na fumaça. Ele está dizendo: eu era, mas não sou mais. Eu era, mas não consigo ser mais. Eu pregava, mas não prego mais. Mas ele disse: mas aviva-me conforme a tua palavra. Tem outro que está aqui, que está esgotado, mas Deus está dizendo: eu estou te tirando de estar pendurado dentro da tenda, e eu vou começar a te usar na terra. Por que não pode ser lamparina, gente? Sabe por quê? Lamparina dependia do azeite que estava no vaso. E Deus não quer que você esteja com alguém que dependa de outro. Tinha que ser vaso. Também não podia ser candelabro. Por quê? O candelabro, ele é feito de ouro batido. E o ouro significa a santidade. E ninguém é santo demais. Só seremos santos quando tivermos um corpo glorificado. Tinha que ser o vaso. Porque é bonito, mas a estrutura é de barro. É de barro, mas tem as digitais do oleiro, tem a identidade do oleiro. Mas saiu de dentro do fogo. É simples, mas não deixa faltar azeite dentro. Deus está dizendo: cuidado com quem é homem, cuidado com quem é candelabro, cuidado, oh meu Deus, com quem quer ser santo demais. Deus está dizendo: anda com quem é fácil. Saiu do barro, mas Paulo diz: tem tesouro dentro. Vamos embora para casa? Vamos embora para casa? Vamos. Por que Isaac tinha que casar com Rebeca? Vou concluir a minha oratória aqui agora. Vou concluir o meu sermão agora. Por que Isaac tinha que casar com Rebeca?
Isaac, no capítulo 26, ele vai desentulhar os poços e cavar poço. Ele só pode casar com um cavador de poço. Quem conhece da fonte desce nela. Só quem quer esta palavra, levante as mãos, que eu vou profetizar. Deus está dizendo: eu vou preparar alguém que desce na fonte para casar com alguém que cava poço. Quem quer esta palavra, levanta a mão, dá um salto na cadeira, dá um salto na cadeira e dá glória bem alto para Jesus. Fica de pé. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou arrepiado aqui. Só pode casar com um cavador de poço. Quem desce na fonte sem Deus mandar. Quem tem vaso cheio sem Deus precisar falar, mas busca a luz. Irmão, se você vem para esse culto sem dar culto, você está no lugar errado, está passando tempo. Você não veio para culto, você veio para culto. Você veio trazer cântaro para ser cheio. Deus não quer que esse seja mais um congresso. Vou repetir. Deus não quer que esse seja mais um congresso na sua vida. Deus quer que você saia daqui cheio e pronto para cavar poço e prosperar em Gerais. Eu estou sentindo Deus na casa de nós. Posso falar? Deus está me dizendo aqui que vai encher os vasos aqui esta noite. Quem está a fim de ser cheio, até transbordar. Se você é da turminha que está querendo um esquema, vai embora. Se você é da turminha do beco, se você é da turminha da carnalidade, vai embora. Porque o pau vai começar a quebrar aqui. Agora é tempo de ir embora. Porque se a carne ficar aqui, vai ser assada. Deus vai matar com vaso de luz. Deus quer alguém que adora o Espírito da glória. O Espírito glorifica a Deus. Quem está comigo, levante a mão para adorar. Tens liberdade. Segura aí. Ele tem liberdade aí? Tem. Quantos querem receber dom de cura? Sai do seu lugar e vem aqui. Quantos querem receber batismo com o Espírito Santo? Sai do seu lugar e vem aqui. Aqui na nossa cidade não tem não. Quem quer ser renovado, vem aqui. Eu tô sentindo Deus aqui.
sou rápido. Rápido, meu horário está avançado. Eu quero que você saia daqui hoje transbordando no azeite. Eu quero que você hoje saia daqui cheio. A calor da Seara. A Seara. Escute. Você que está com a pessoa que vai batizar, fique de frente com ela assim, ó. Pastor, encosta, irmão, não encosta. Fica de frente assim, isso. Olha, fecha os olhos. É comprovado pela física que quando o elemento que é negativo se encontra com o que é positivo, dá choque. É comprovado pela física, pastor, que tudo aquilo que sobe tem que descer. Se der glória para o alto, vai descer glória para baixo. Se der aleluia para cima, vai descer batismo com o Espírito Santo para baixo. Se você tiver língua estranha, esse jovem pode falar língua estranha. Fecha os olhos agora. Você quer batizar com o Espírito Santo. No 3, você vai bater na mão dessa pessoa e vai dizer: receba. Deixa eu falar para quem é batizado com o Espírito Santo. Você só pode passar para alguém aquilo que você tem. Se você não tem, você não pode passar nada.